Nesse vídeo, nós vamos falar de um assunto muito importante e muito delicado que algumas igrejas evangélicas não gostam de tocar nesse tipo de tema. Hoje em dia, o casamento está praticamente banalizado. Algumas pessoas perderam o sentido do casamento e muitas pessoas estão casando com o pretexto de ter apenas relação sexual durante o casamento. É só isso que algumas pessoas querem e esquecem que o casamento é muito mais do que só ter relação sexual. Muitas pessoas estão correndo um grande perigo e não sabem disso. Hoje em dia virou praticamente moda. Você fica com uma pessoa aqui, você fica com uma pessoa ali e quando der certo você vai lá e casa. Ou seja, muitas pessoas estão na fornicação e até sabem disso, mas infelizmente esse desejo da carne é mais intenso do que sua vontade de lutar contra o pecado. Tem pessoas por aí que defendem esse tipo de coisa e afirma que não existe nenhum problema entre você conhecer uma pessoa e ter relação sexual com ela antes do casamento. Porém, a Bíblia nos diz que isso é fornicação. Isso é prostituição, pior ainda. Você conhece uma pessoa, você não gosta daquela pessoa e você parte para outra pessoa. Isso daí é prostituição. Você está prostituindo o seu corpo. É inadmissível que uma pessoa que conhece o Evangelho e conhece a verdade que é Jesus Cristo fique ainda nesse tipo de pecado. Nós devemos abandonar isso. E por que algumas igrejas evangélicas não estão pregando isso em seus púlpitos? Qual é a dificuldade de dizer que o pecado continua sendo pecado? Hoje em dia o pecado está se tornando menos ofensivo. As pessoas não têm medo mais de pecar, estão pecando por aí e não sente arrependimento em seus corações. Não há fruto de arrependimento. E nós precisamos voltar às Escrituras e entender que o pecado continua sendo pecado. Tome muito cuidado com aquelas pessoas que dizem algumas coisas como: vai se divertir, você é jovem, para com isso, sai dessa coisa de igreja, vai curtir a sua vida, vai sair com os amigos, vai ficar com alguém por aí, vai ter relação sexual, vai conhecer pessoas. Irmãos, essas pessoas que falam esse tipo de coisa são pessoas usadas pelo diabo. Essa é a verdade. A fornicação hoje em dia se tornou algo totalmente agradável para algumas pessoas. Ou seja, essa certa pessoa fica com uma pessoa uma noite e em outra noite fica com outra pessoa. Ou seja, o que muda dessa pessoa para uma prostituta? Nada. É prostituição. Você está prostituindo o seu corpo. E você precisa entender que o seu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Você deve usar o seu corpo para a obra de Jesus, para fazer a obra do Evangelho e não ficar por aí se prostituindo como se você fosse um pedaço de carne. Eu estava vendo uma reportagem um tempo atrás aonde tratava sobre o seguinte assunto: balada gospel e bar gospel. É isso mesmo. E as pessoas estavam indo até esse local para beber bebidas sem álcool e coisas do tipo. E algumas pessoas estavam afirmando que estavam ali simplesmente para adorar e cultuar ao Senhor, para vocês entenderem o nível que nós chegamos. Você acha mesmo que aquelas pessoas vão até aquele local para adorar e cultuar ao Senhor? Não, eles querem muito mais do que isso. Eles querem ter aquilo que está na mente deles, que é o desejo da carne. É por isso que hoje em dia a fornicação se tornou algo natural. As pessoas usam esse termo, usam esse pretexto da fornicação como se fosse a coisa mais natural do mundo e esquece do que a Bíblia nos ensina sobre essas coisas. Se você tem relação sexual antes do casamento, é pecado, é prostituição e muitos pastores devem pregar sobre isso e não podem ter medo de perder as ovelhas que estão ali na igreja. Se você é jovem ou uma pessoa mais
mais velha e é cristã e pretende casar, saiba de uma coisa: o casamento é muito mais do que você ter relação sexual. É muito mais do que isso. Quando Deus constitui um casamento, uma união, você precisa entender que você deve ter uma família. E a família começa a partir de vocês dois. Então, futuramente, vocês devem ter filhos. É isso que Deus ordena, que nós tenhamos uma vida boa e íntegra diante dele. E devemos usar o casamento para glorificar o nome de Deus. Então, hoje em dia, muitas pessoas perderam o sentido do casamento e estão casando simplesmente para ter relação sexual. E quando isso não dá certo, eles vão lá e pedem divórcio. Se você está namorando e está com muita dificuldade referente à sua área sexual, você deve entender que essas coisas vão acontecer durante o seu namoro, mas você deve se manter firme, orar e buscar cada dia mais a Deus, e certamente Deus vai dar o escape para você. Tome muito cuidado com aquelas pessoas que, em vez de te aproximar de Deus, estão te afastando de Deus. É isso mesmo. São aquelas pessoas que começam a falar palavras que não estão de acordo com as Escrituras e começam a dizer coisas totalmente terríveis. E fala assim: não, vai lá. Tenha relação sexual com aquele garoto, ou você que é homem, vai lá, tenha relação sexual com aquela garota. Não existe nenhum problema entre você fazer isso. Cuidado, essas pessoas estão sendo usadas pelo diabo. E meus amados irmãos, nós precisamos ouvir essas coisas novamente nos púlpitos das igrejas. Pregar sobre essas coisas e dizer que o pecado ainda continua sendo pecado e que isso pode levar as pessoas à morte, pois o salário do pecado é a morte. E quando esse dia, enfim, chegar o casamento, você que é mulher deve entender que o seu marido não é um objeto sexual. E você, homem, deve entender que a sua esposa não é um objeto sexual. Trate com respeito. Tenha educação e saiba lidar com situações diferentes que vai acontecer durante o casamento. Namorar é uma coisa, casamento é totalmente diferente. Então devemos saber lidar com essas situações. Em Efésios, capítulo 5, versículo 25, diz que: vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Isso também vale para você que é mulher. Você deve amar o seu marido como Cristo amou a igreja. Se você tem em sua mente a pretensão de casar simplesmente com o objetivo de ter relação sexual, então você não entendeu ainda o verdadeiro significado do casamento. O casamento é muito mais do que isso. Você já viu um casal quando está unido? A força que esse casal tem em oração, fazendo evangelização e também glorificando o nome do Senhor por meio da vida deles? Mas, infelizmente, alguns casais cristãos acabam se unindo por um objetivo diferente e com o tempo acabam pedindo o divórcio. E o divórcio cada dia mais está crescendo, não somente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Hoje em dia, muitas pessoas estão se divorciando por aí por coisas banais que dá para resolver, mas eles preferem o divórcio, que é mais fácil. Ou seja, vamos curtir a vida, vamos conhecer outras pessoas. Isso daí é totalmente um pensamento diabólico. Você que é jovem ou é mais velho, saiba de uma coisa: não pratique fornicação. Isso só vai trazer malefícios à sua vida e você vai sair muito magoado nessa história, pode ter certeza. Hoje em dia esse tipo de assunto é muito pouco abordado e nós devemos falar sobre isso porque o mundo está cada dia mais atraindo você que é cristão a praticar essas coisas, porque para o mundo isso é normal, se tornou algo padrão, algo natural. A fornicação, a prostituição hoje em dia entre os jovens
é algo normal. As pessoas não gostam mais de viver uma vida totalmente conforme o Evangelho. Eles querem viver uma vida segundo o mundo. Esse tipo de assunto deve ser abordado nas plataformas digitais, no YouTube e também nos púlpitos das igrejas. Nós precisamos falar sobre esse assunto. Muitos jovens e pessoas mais velhas estão saindo machucadas devido ao seu namoro que praticaram fornicação. Meus irmãos, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e se você gostou, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe o seu like para fortalecer nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.